falar um pouco sobre os problemas ambientais, né? A humanidade ela sempre explora o seu meio ambiente e acontece os problemas ambientais, né? Que ocasionam em prejuízo, né, para o meio ambiente. Um desses problemas ambientais seria no caso a desertificação, né, o desmatamento que ocasiona a desertificação, que seria, né, quando o ser humano desmata o meio ambiente e ocorre a perda, né, das árvores, etc. Que a gente tem a Wikipédia, né? Desertificação é um fenômeno que corresponde ao empobrecimento e diminuição da umidade em solos arenosos, localizados em regiões de clima subúmido, árido e semiárido. Ou seja, é o que acontece, né, quando desmatam o meio ambiente e a falta de umidade ocasiona na desertificação. Daí ocorre que existem muitos problemas, né? Como você vai resolver? Uma ideia interessante seria aproveitar a luz do sol, né? Para você fazer a condensação da água e você poder, assim você poder filtrar a água e então umedecer o solo, utilizando o próprio luz solar. Em lugares onde a desertificação é muito alta, né? Por exemplo, em desertos, etc. Você pode utilizar sistemas robóticos e automatizados para fazer o controle, né, da desertificação, né? Aproveitar a luz do sol para purificar a água. Outra ideia interessante seria utilizar plantas que têm o seu crescimento mais rápido. Ou seja, você utilizar plantas que elas crescem mais rápido do que outras plantas, né? Você faria mudas que assim você plantaria num ambiente que não tem planta nenhuma, né? Por exemplo, plantas como, por exemplo, a ervilha d'água, né? Uma planta muito pequena, é florida, que cresce em taxa mais rápida. Em um dia, cresce até alguns centímetros. Ela cresce em água com movimento lento e também em zonas úmidas. Outra planta muito interessante, por exemplo, é sequoias, né? Que em apenas um ano essa árvore pode atingir a altura de 1,5 metros. Logicamente sem necessitar de uma sombra, etc., feita sobre o deserto, né? Outra planta interessante, por exemplo, é essa nandina, né? A planta de floração sempre verde, pertence à família Bonsaidae, etc. Ela, durante de 24 horas, ela pode crescer 90 centímetros de comprimento, ou seja, ela tem um crescimento muito mais rápido. Uma ideia interessante é você utilizar, né, compostagem, ou seja, técnicas de horticultura para fertilizar o solo, né? Para que você pudesse, a partir do momento que você tem uma sombra, você pode começar a plantar alguma coisa nesse solo desértico, por exemplo, função dos fertilizantes, utilizando compostagem de grandes cidades, por exemplo, que poderiam gerar o, o solo adubado para ser plantado, né? Outra técnica interessante, por exemplo, é a hidroponia, né? Você plantar na água sem precisar de um solo. Você necessitaria, claro, que se mobeasse água, né, para esse solo desértico. Então, nessa água você já poderia aproveitar para produzir mudas hidropônicas, né? É interessante que você tenha um projeto bem desenhado, né? Mas você poderia aproveitar uma bomba, né, que puxaria água do mar ou de outras ou de algum rio poluído, etc. Se bombearia para um cano de metal, né, própria luz do sol e evaporar essa água que ia se condensar e poderia ser irrigar o solo, né, um solo, por exemplo, desértico. Outra ideia interessante seria se fazer um bunker, né, um, sub, um, um túnel, né, um subsolo, né, que você poderia fazer o plantio das mudas, né, para que então você trouxesse para a parte de cima que está desértica, e então replantar essas mudas no solo desértico, né. Um dos problemas que a humanidade sempre enfrentou, no caso, seria, por exemplo, a produção de alimentos, né, que sempre ela ocorre, né? Sempre existia falta de alimentos, etc. Nas comunidades. Então, você poderia desenhar sistemas tecnológicos
automatizado, etc., para produzir alimentos de uma forma mais barata, né, para suprir a necessidade em outros países, né. Aqui a gente tem a Wikipédia, né, Produção Mundial de Alimentos. Produção Mundial de Alimentos refere-se à dinâmica de produção, logística, economia, etc. Porém, né, a economia não vai levar em conta muito as populações carentes, né, que não vai ter como pagar esses alimentos. Então, uma ideia seria se desenvolver sistemas para produzir mais alimentos de uma forma mais barata, né? Uma das possibilidades seria se produzir sistemas que reproduzissem animais, por exemplo, como que tem grande quantidade de filhotes. No caso, por exemplo, o polvo, né? Um molusco que, por exemplo, ele consegue, a partir dessa reprodução, ele pode atingir até 200 mil ovos. Ou seja, os animais marinhos eles têm maior produtividade do que os animais terrestres, né? Necessitando, logicamente, que você desenvolva todo um sistema para reproduzir esses animais. Mas de 200 mil ovos até determinadas espécies conseguem reproduzir até 1 milhão de filhotes, né? Por, por ninhada. Outra ideia interessante seria os transgênicos, né? Através do desenvolvimento em laboratórios de espécies mais evoluídas, né? Que reproduzissem mais e produzissem mais alimentos, no caso, para outras, outras culturas, né? E dentro da biologia, né? Por exemplo, a gente tem os transgênicos, né? Que são animais, ou seja, plantas que são criadas em laboratório, né? Por exemplo, você pode manipular os genes, né, para produzir novas espécies. Uma espécie bastante interessante seria, por exemplo, o vagalume, né? Uma espécie que consegue emitir luz de forma totalmente biológica, né? Você não utiliza energia elétrica para produzir luz. Existem variadas técnicas, né, que os vagalumes utilizam, né? Mas cada um, né, um fenômeno que é chamado de bioluminescência, né? Que é dentro do abdômen do vagalume. E não somente o vagalume, como as espécies marinhas, por exemplo, também tem a bioluminescência, né? Bioluminescência é a produção de luz por organismos vivos. É uma característica homoplástica, ou seja, surgiu independente de diversas histórias, etc., né? Aqui está explicando, de maneira geral, o mecanismo por trás da bioluminescência envolve uma molécula capaz de emitir luz e uma enzima, denominada luciferina, ou a luz é emitida quando a luciferina é oxidada. Sendo essa reação catalisada, a ideia seria você utilizar esse sistema biológico, né, numa planta, por exemplo, que produzisse luz, né, utilizando, por exemplo, os transgênicos, né, através da manipulação genética, você conseguiria alterar o DNA para que essas plantas pudessem produzir luz, né, através desses mesmos fenômenos do vagalume, por exemplo, o caso da alcachofra, né, que é uma planta que foi produzida no laboratório. Ela não existe no ambiente natural, né? Ela foi feita em laboratório na Rússia, né? Por exemplo. Outra ideia interessante, por exemplo, é a enguia elétrica, né? Que é um animal que consegue produzir eletricidade através das suas células, né? Espécie de peixe que pode chegar a 2 metros de comprimento. É uma das conhecidas espécies de peixe elétrico. Ela chega a produzir 300 volts, ou seja, meio ampere. Ela ficou conhecida por sua capacidade de produzir descargas elétricas elevadas, né, dentro das suas células. Um mecanismo desconhecido ainda pelo ser humano. Essas descargas são produzidas por células musculares especiais modificadas, os eletrócitos, sendo o conjunto deles denominados de mioeletroplacas, né, eletrócitos. O eletrócito, órgão elétrico, eletroplaca, é uma célula usada pela raia elétrica. A raia elétrica também tem essa propriedade, né? Para eletrogênese e eletrorecepção. São células em formato de discos, ou seja, ela é uma bateria muito similar a uma bateria elétrica, né? Que não consegue armazenar carga elétrica. O órgão elétrico é um órgão miogênico comum na maioria dos peixes elétricos, né? Para descarregar os eletrócitos, o peixe elétrico usa o seu núcleo disparador, o núcleo de neurônios, né? Voltando de novo à transgênese, né? Você pode aproveitar essas propriedades desses animais e unir em plantas, né? Para produzir de uma forma mais elevada, né? Aqui você tem, por exemplo, as plantas. Aqui, por exemplo, você tem as plantas que foram geneticamente modificadas, né? Alimento geneticamente modificado. Elas são alimentos, por exemplo, bases que, através da engenharia genética, sofreram alterações no DNA.
Aqui a gente tem finalmente a engenharia genética, né? Manipulação genética, modificação genética. São a manipulação dos genes, né? Quando você quer atingir uma determinada característica em um animal, né?